Ele é muito bondoso, um exemplo a ser seguido, tem a autoestima e a autoconfiança lá em cima, é conhecido como o eterno guerreiro de Konoha, mas o mais importante, é o pai do nosso querido Gai Sensei. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daisy Coelho, psicóloga, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Mai Todai, o pai do Gai Sensei. Se você ainda não viu a minha análise do Gai Sensei, o link vai estar aqui na descrição. Então, gente, não dá para começar a falar sobre o Mai Todai sem falar da sua principal característica, que é sua total e absoluta autoconfiança. Como vem a ser uma pessoa autoconfiante? No geral, é alguém mais sereno, tranquilo, porque ela tem confiança na sua própria capacidade de realizar e alcançar aquilo que ela deseja. E por esse motivo, ela acaba se mantendo mais centrada e, consequentemente, tendo motivação e condições de se adaptar e se organizar para ir em busca do que ela deseja. E essas características permitem que a pessoa, apesar de enfrentar obstáculos e desafios ao longo do seu caminho, não se renda e consiga manter a sua meta bem definida e seus passos para realizá-las. Pensando sobre essa definição, vocês concordam comigo que o Mai Todai tem isso de sobra? O Mai Todai não tinha nenhuma habilidade de ninjutsu nem genjutsu, o que acabou fazendo com que ele fosse extremamente ridicularizado na vila e fosse apelidado de o Eterno Genin. Sem falar que em várias cenas ao longo do anime, a gente consegue perceber situações em que ele era extremamente criticado por não conseguir realizar nem mesmo algumas missões muito simples. E apesar de acabar não sendo tão bem sucedido assim nas suas missões, sem dúvida nenhuma, na missão de ser pai, o Dai foi excepcional. E como a gente pode ver isso? Na forma como ele criou o Gai. O Gai é uma criança que também não tinha ninjutsu nem genjutsu e ainda assim, por todo o apoio e por todo o exemplo que o seu pai lhe passava, ele conseguiu se superar e se tornar um dos maiores ninjas de Konoha. Infelizmente, o Dai não conseguiu ele próprio realizar isso. No entanto, foi exatamente toda a sua autoconfiança e o quanto ele passou isso para o Gai, além da autoestima, que permitiram que seu filho trilhasse esse caminho. E em várias cenas fica muito claro o quanto o Dai olhava para si mesmo e se reconhecia sem ser afetado pela opinião alheia. Como, por exemplo, quando ele está abraçando seu filho e as mulheres ficam comentando e ridicularizando o fato dos dois serem tão carinhosos entre si. No entanto, por mais que houvessem tantas críticas, o Dai nunca se deixava bater, muito pelo contrário, ele sempre acabava agradecendo pela torcida, e foi esse o exemplo que ele passou para o Gai. Dentro da teoria, esse tipo de aprendizagem é classificada por Bandura como aprendizagem vicária ou por modelagem, na qual a pessoa aprende por observação, ou seja, quando a gente pensa nas crianças, a tendência é elas verem os pais e reproduzirem esse tipo de comportamento. Como o Dai acabava valorizando e vendo como um incentivo às críticas das pessoas, o Gai também aprendeu a ser assim. Apesar de ter sido ensinado a não se preocupar com a opinião alheia, infelizmente em um dado momento, o Gai começa a se incomodar com o quanto as pessoas da vila ridicularizavam seu pai. Até que durante uma conversa, o Gai é surpreendido por seu amigo Kakashi ao ouvir dele o quanto o Kakashi admira seu pai, o considerando um dos ninjas mais incríveis que ele já viu. O que sem dúvida nenhuma é confirmado quando Mai Todai, para salvar os genins de uma missão, acaba optando por abrir os 8 portões e lutar sozinho contra os 7 espadachins da névoa, alguns dos ninjas mais temidos de toda a história. E após isso, os 7 espadachins se tornaram apenas 3, ou seja, sozinho, Mai Todai conseguiu derrotar 4 deles. Infelizmente, o preço por abrir os 8 portões é a vida do usuário dessa técnica, e dessa forma, Mai Todai acaba falecendo. Apesar de sua morte, é inegável o quanto Mai Todai deixou um legado extremamente forte, tanto por meio do seu próprio filho Gai,
quanto pelo Rock Lee, que aprendeu com Guy e que também ensinou ao seu filho Metal Lee. Dessa forma, fica muito claro o quanto a postura dos pais, a forma como eles lidam com as dificuldades da vida e orientam os seus filhos a repetirem, é muito importante para que a gente cresça com bons exemplos e dessa forma sejamos capazes de lidar com as dificuldades da vida de uma maneira um pouquinho mais leve e que em momento algum a gente desista de nós mesmos ou da crença na nossa capacidade de realizar todos os nossos sonhos. E agora, finalizando com as palavras do próprio Mai Todai, muito obrigada pela torcida, um beijo grande e até a próxima!